Logo na semana passada, o pastor Guilherme ele concluiu um desses alertas dados pelo autor, e nesse alerta nós vimos que nós deveríamos ser, ou nós estávamos sendo, encorajados, nos lembrando de quando que eles foram iluminados, e que apesar dos insultos, das perseguições, das tribulações, dos problemas, estes receptores da carta deveriam permanecer fiéis. Foi justamente isso que eles fizeram. Eles não retrocederam, eles não abandonaram a Cristo. E agora, da mesma forma, nós devemos fazer a mesma coisa. Não retroceder, não abandonar a fé, manter o nosso foco em Cristo e não abandonar Cristo quando a situação fica difícil. E apesar dos ouvintes originais aqui, eles estarem enfrentando perseguições, nós, muitas vezes, nos vemos ou nos sentimos aqui desmotivados ao ponto de considerar retroceder também. Nós começamos a pensar nas dificuldades que nós temos na vida cristã, porque nós achávamos que a vida cristã seria um mar de rosas, tudo seria maravilhoso se eu de fato entregasse minha vida a Cristo. E aí eu entreguei a minha vida a Cristo e as dificuldades parecem que aumentaram. A pressão aumentou. Os problemas começam a pipocar e surgir de todos os lados. E nós ficamos com esse sentimento, com essa vontade de falar, sabe de uma coisa? Joga a toalha aí para mim, a toalha branca, estou desistindo, chega, eu não aguento mais essa vida cristã. E sabendo dessa nossa tentação de retroceder, o autor, por meio do Espírito Santo, ele nos deixa então o capítulo 11 de Hebreus. Justamente porque nós temos essa tendência de querer abandonar a Cristo e retroceder. Perceba que a falta desse capítulo 11 seria totalmente compreensível, porque o autor ele termina o argumento no capítulo 10, no versículo 39, dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí agora olha no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 3. Ele começa o 12, de 1 a 3, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumação da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, o capítulo 11, ele nos é dado como um encorajamento e prova de que nós podemos viver pela fé como os muitos homens e mulheres viveram também pela fé. Se ele quisesse tirar esse capítulo 11, não faria falta nenhuma. O argumento dele acabou no capítulo 10, 39, ele continua com o seu argumento no 12, mas ele nos dá o 11 para nos encorajar a não retroceder. E dessa forma, o autor ele nos apresenta o que ficou conhecido como a famosa galeria da fé. E para que isso fique bem claro, nós precisamos fazer um exercício agora. Agora é um exercício mental, tá? Pode ficar calmo, não é um exercício, você não vai se levantar e se mexer. Ontem, aqui na escola nós tivemos um evento para as crianças, os pais, estão aqui me parabenizando, que eles adoraram ficar livre dos seus filhos no sábado de manhã, Mas uma das professoras até se levantou e disse que o filho dela chegou para ela e falou assim: mas mãe, a gente vai na escola no sábado, mas não é para fazer exercício do tipo que tem que usar o cérebro, Gente, o exercício que nós vamos fazer agora é justamente esse, é só usando a sua imaginação. Vamos lá para esse exercício. Para nós entendermos essa galeria da fé, o capítulo 11 de Hebreus, nós precisamos imaginar o seguinte: imagine que você está chegando num estádio. É um estádio onde ocorrem ali competições de todos os tipos de corridas, tá bom? Não corridas de carro, corridas mesmo, tá bom?
Corridas de 100 metros, rasos de 200 metros, de 400, corridas de 800, 1.500, 3.000, corridas com obstáculos e corridas sem obstáculos. Todos os tipos de corridas. E nesse estádio também é onde está colocada ali a chegada de corridas mais longas, como meia maratonas e maratonas, tá bom? Então as pessoas chegariam ali para o ponto final dentro desse estádio. Agora, quando você entra nesse estádio, o corredor que te leva aos locais onde você vai competir é um corredor repleto de vídeos, de pequenas telas. E nessas telas nós encontramos telas em ordem cronológica, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Do meu lado direito, do meu lado esquerdo. E você olha e você vai vendo ali pequenos clipes de pessoas que já passaram por essas corridas. E esses clipes vão contando um pouco da história dessas pessoas. Agora, o interessante é que nenhuma dessas pessoas conseguiu alcançar o prêmio final, apesar deles terem completado a carreira com sucesso, ou completado a corrida com sucesso. Agora, imagine que cada um desses personagens que aparecem nesses pequenos clipes, nessas telas, nesse corredor que leva ao estádio, na verdade, são os personagens citados em Hebreus capítulo 11. São homens e mulheres que viveram pela fé. E além disso, no final de cada um desses clipes, há uma mesma mensagem que diz algo assim: complete a sua carreira com fé, confiando nas promessas de Deus. Ok? Então esse é o exercício, fique com isso em mente. Tenha essa ideia na sua cabeça. Talvez você esteja pensando que eu fui longe demais e que essa descrição não é uma descrição exata do que está acontecendo ali em Hebreus capítulo 11. Ou da onde que eu tirei uma coisa dessa, né? Talvez isso te soe estranho, mas dá uma olhada novamente no capítulo 12, no versículo 1. 12:1, o autor nos dá essa ideia como justamente a ideia que nós devemos ter sobre a nossa vida cristã. Ele fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o quê? Corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos foi proposta, que nos está proposta. O ponto é que nós estamos em uma corrida e todos aqueles que aparecem na galeria da fé são aqueles que já participaram dessa mesma corrida da fé cristã. Independente de onde você esteja na sua corrida, você deve parar e observar a vida e o exemplo desses para ser encorajado e permanecer fiel a Deus, a não retroceder, a servir a Deus, crendo nas promessas de Deus, nos lembrando que nem mesmo estes que já correram a sua corrida, também não receberam um prêmio quando estavam em vida, mas nem por isso eles abandonaram a corrida. O propósito de Deus com esse capítulo 11 é de nos encorajar a não retroceder, mas a confiar em Deus, a termos a nossa fé depositada nas promessas desse Deus.